Sermão 29 para o domingo da Santíssima Trindade. Do amor das três pessoas divinas pelo homem. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Disse São Leão Magno que a natureza de Deus é por sua essência a mesma bondade. Deus cuius natura bonitas. Agora o bem se difunde naturalmente. Bonum est sui diffusivum. E por experiência sabemos que os homens de bom coração são cheios de amor para com todos e desejam com todos repartir os bens de que desfrutam. Deus, sendo infinita bondade, é todo amor para conosco, suas criaturas. Por isso São João lhe chama puro amor, pura caridade. Deus é caridade, Deus caritas est. E portanto deseja ele ardentemente tornar-nos partícipes de sua própria felicidade. Ensina-nos da fé o quanto as três pessoas divinas fizeram por amor ao homem e o enriqueceram com dons celestiais. Ao dizer aos seus apóstolos, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, Cristo Jesus nosso Senhor desejou que eles não somente instruíssem os gentios no mistério da Santíssima Trindade, mas que lhes ensinassem também o amor que a adorável Trindade tem pelo homem. Pretendo propor neste dia a sua consideração o amor que o Pai nos demonstrou em nossa criação. E em segundo lugar, o amor do Filho em nossa redenção. E por último, o amor do Santo Espírito em nossa santificação. Primeiro ponto. O amor mostrado a nós pelo Pai em nossa criação. Eu amei-te com amor eterno, por isso, compadecido de ti, te atraí a mim. Jeremias 31:3. Meu filho, diz o Senhor, eu o amei desde a eternidade. E por amor mostrei misericórdia para com sua pessoa, tirando-o do nada. Portanto, amados cristãos, de todos aqueles que os amam, Deus foi o seu primeiro amante. Seus pais foram os primeiros a amá-lo nesta terra, mas eles o amaram somente depois de o conhecer. Mas antes de sua existência, Deus o amou. Antes de seu pai ou de sua mãe nascer, Deus o amou. Sim, antes mesmo da criação do mundo, Ele o amou. E quanto tempo antes da criação Deus te amou? Talvez por 1000 anos ou por 1000 eras. É desnecessário contar anos ou idades. Deus o amou desde toda a eternidade. Eu te amei com eterno amor. Enquanto Ele é Deus, Ele o ama. Enquanto Ele ama a si mesmo, Ele ama a sua pessoa. O pensamento desse amor fez Santa Inês, a Virgem, exclamar: estou impedida por outro amante. Quando pediram as criaturas o seu coração, respondeu ela: não posso preferir você ao meu Deus. Ele foi o primeiro a me amar. É justo que Ele ocupe o primeiro lugar em minhas afeições. Assim, irmãos, Deus os amou desde a eternidade e por puro amor os escolheu entre tantos homens que poderia ter criado em seu lugar. Mas Ele os deixou em seu nada e os trouxe à existência e os colocou no mundo. Por amor à sua pessoa fez Ele tantas outras belas criaturas para que possam servi-lo e para que possam lembrá-lo do amor que Ele tem por você e da gratidão que você deve a Ele.
o céu e a terra de Santo Agostinho, e todas as coisas me dizem para o amar. Quando o santo viu o sol, as estrelas, as montanhas, o mar, as chuvas, todos lhe apareceram para falar e dizer: "Oh, Agostinho, ame a Deus, pois Ele nos criou para que você possa amá-lo." Quando o abade de Roncé, o fundador da Trapa, olhou para as colinas, as fontes ou as flores, disse ele que todas essas criaturas o lembravam do amor que Deus tinha por ele. Santa Teresa costumava dizer que essas criaturas a censuravam por sua ingratidão para com Deus. Enquanto segurava uma flor ou um fruto na mão, Santa Maria Madalena de Pazzi sentia o coração ferido pelo amor divino e dizia consigo mesma: "Então, meu Deus pensou desde a eternidade em criar esta flor e este fruto para que eu o amasse." Além disso, vendo-nos condenados ao inferno em castigo de nossos pecados, o Pai Eterno, por amor a nós, enviou seu Filho à terra para morrer na cruz, a fim de nos redimir do inferno e nos trazer consigo mesmo ao paraíso. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Amor que o apóstolo chama excesso de amor. Pela sua extrema caridade com que nos amou, estando nós mortos pelos pecados, convivificou-nos em Cristo. Veja também o amor especial que Deus lhe mostrou ao trazê-lo para a vida em um país cristão e no seio da Igreja Católica, a verdadeira Igreja. Quantos nascem entre os pagãos, entre os judeus, entre os maometanos e hereges, e todos se perdem. Considere que, comparados a estes, apenas alguns, nem mesmo a 10ª parte da raça humana, têm a felicidade de nascer em um país onde reina a verdadeira fé. E entre esse pequenino número, escolheu ele a você. Oh, que benefício inestimável é o dom da fé! Quantas milhões de almas entre infiéis e hereges são privados dos sacramentos, dos sermões, do bom exemplo de outras ajudas para a salvação que possuímos na verdadeira Igreja. E o Senhor resolveu conceder-nos todas essas grandes graças sem nenhum mérito de nossa parte, e mesmo com a presciência de nossos deméritos. Pois quando pensou Ele em nos criar e conceder tais favores, previu Ele nossos pecados e as injúrias que havíamos de cometer contra Ele. Segundo ponto. Do amor que o Filho de Deus nos mostrou em nossa redenção. Adão, nosso primeiro pai, peca ao comer a proibida maçã e é condenado à morte eterna junto com toda a sua posteridade. Vendo toda a raça humana condenada à perdição, resolveu Deus enviar um Redentor para salvar a humanidade. E quem virá para realizar a redenção? Talvez um anjo ou um serafim? Não. O Filho de Deus, o Deus supremo e verdadeiro, igual ao Pai, oferece-se para vir à terra e ali tomar carne humana e morrer pela salvação dos homens. Oh, prodígio do amor divino! O homem, diz São Fulgêncio, despreza a Deus e se separa de Deus, e por amor a Ele, Deus vem à terra para buscar o homem rebelde. Homo Deum contemnens ad Deo discesit, Deus hominem diligens ad homines venit. Visto que, de Santo Agostinho, não poderíamos ir ao Redentor, dignou-se ele vir até nós. Quia ad mediatorem venire non poteramus, ipse ad nos venire dignatus est.
E por que Cristo Jesus resolveu vir até nós? Segundo o mesmo santo doutor, é para nos convencer do seu grande amor por nós. Cristo veio para que saiba o homem o quanto Deus o ama. Por isso escreve o apóstolo: apareceu a bondade e o amor pelo homem do Salvador, nosso Deus. No texto grego são as palavras singulares dei erga homines aparuit amor. O amor singular de Deus para com os homens apareceu. Ao explicar esta passagem, diz São Bernardo que antes de Deus aparecer na terra em carne humana, os homens não podiam chegar ao conhecimento da bondade divina. Portanto, o eterno Verbo assumiu a natureza humana para que, aparecendo na forma de homem, pudessem os homens conhecer a bondade de Deus. Priusquam appare humanitas latebat benignitas, sed undo tanta agnosci poterat. Venit in came ut apparente humanitate cognosceretur benignitas. E que maior amor e bondade poderia o Filho de Deus mostrar para conosco do que tornar-se homem e tornar-se um verme como nós, a fim de nos salvar da perdição? Que espanto não sentiríamos se víssemos um príncipe tornar-se um verme para salvar os vermes de seu reino. E o que diremos ao ver um Deus feito homem como nós para nos livrar da morte eterna? O Verbo se fez carne, et verbum caro factum est. Um Deus feito carne. Se a fé nos não assegurasse disso, quem poderia acreditar? Eis então, como diz São Paulo, um Deus como se fosse aniquilado. A si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por essas palavras dá-nos o apóstolo a entender que o Filho de Deus, que estava cheio da majestade e poder divinos, se humilhou a ponto de assumir a condição humilde e impotente da natureza humana, assumindo a forma ou a natureza de um servo e tornando-se semelhante aos homens em sua aparência externa, malgrado, como observa São Crisóstomo, não fosse ele mero homem, mas homem e Deus. Ao ouvir um diácono cantar as palavras de São João, e o Verbo se fez carne, et verbum caro factum est, São Pedro de Alcântara caiu em êxtase e voou pelos ares até o altar do Santíssimo Sacramento. Mas este Deus de amor, o Verbo encarnado, não se contentou em fazer-se carne por amor do homem. Mas, segundo Isaías, desejava ele viver entre nós, qual o último, o mais baixo, o mais aflito dos homens. Ele não tem beleza nem formosura. Ele era desprezado e o último dos homens, um homem de dores. Ele era um homem de dores. Sim, pois a vida de Cristo Jesus, nosso Senhor, foi cheia de tristezas. Virum dolorum. Era ele um homem feito de propósito para ser atormentado com dores. Desde seu nascimento até sua morte, a vida de nosso Redentor foi toda cheia de tristezas. E por que veio ele à terra para ganhar o nosso amor? Como declarou quando disse: eu vim trazer fogo do amor divino à terra. E que quero eu, senão que acenda ele? E desejou ele, no final de sua vida, dar-nos as marcas e provas mais fortes do amor que nutre para conosco. Tendo aos seus amados que estavam no mundo, a eles os amou até o fim. Portanto, não somente ele se humilhou até a morte por nós,
mas também escolheu morrer a mais dolorosa e oprobriosa de todas as mortes. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Aqueles que foram crucificados entre os judeus foram objetos de maldição e reprovação para todos, porque é maldito de Deus aquele que está pendente do lenho. Nosso Redentor desejou morrer a vergonhosa morte de cruz em meio de uma tempestade de ignomínias e tristezas. Cheguei ao alto mar e a tempestade me submergiu. Nisto, diz São João, conhecemos o amor de Deus, em que deu Ele a sua vida por nós. E como poderia Deus dar-nos uma prova maior de seu amor do que dando sua vida por nós? Ou como é possível contemplarmos um Deus morto na cruz por nossa causa e o não amarmos? Porque o amor de Cristo nos constrange. Com estas palavras, São Paulo nos diz que não é tanto o que Jesus Cristo fez e sofreu por nossa salvação, mas o amor que demonstrou Ele ao sofrer e morrer por nós, que obriga e nos compele a amá-lo. Ele, como acrescenta o mesmo apóstolo, morreu por todos, para que cada um de nós não viva mais para si, mas apenas para aquele Deus que deu a sua vida por amor de nós. Cristo morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. E para cativar nosso amor, Ele, depois de ter dado sua vida por nós, deixou-se para o alimento de nossas almas. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Se a fé não ensinasse que Ele se deixou por nosso alimento, quem poderia acreditar? Mas do prodígio do amor divino manifestado no Santíssimo Sacramento, falarei no segundo domingo depois de Pentecostes. Passemos a uma breve consideração sobre o terceiro ponto. Terceiro ponto. Do amor demonstrado a nós pelo Espírito Santo em nossa santificação. O Pai Eterno não se contentou em dar-nos o seu Filho Jesus Cristo para que nos salvasse com sua morte. Ele também nos deu o Espírito Santo para que habite em nossas almas e as mantenha sempre inflamadas com o santo amor. Apesar de todas as injúrias que recebeu na terra dos homens, Jesus Cristo, esquecendo-se de sua ingratidão, depois de ter subido ao céu, enviou-nos o Espírito Santo para que por suas chamas sagradas esse Espírito Divino acenda em nossos corações o fogo da caridade divina e santifique as nossas almas. Assim, quando ele desceu sobre os apóstolos, ele apareceu na forma de línguas de fogo, e apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo. Portanto, prescreve a Igreja a seguinte oração: nós te rogamos, ó Senhor, que possa o Espírito inflamar-nos com aquele fogo que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra e desejou veementemente ser aceso. Este é o fogo sagrado que inflamou os santos com o desejo de fazer grandes coisas para Deus, que os capacitou a amar seus inimigos mais cruéis, a buscar o desprezo, a renunciar a todas as riquezas e honras do mundo e até a abraçar com alegria os tormentos e a morte.
O Espírito Santo é aquele vínculo divino que une o Pai ao Filho. É Ele que une nossas almas através do amor com Deus. Pois, como diz Santo Agostinho, a união com Deus é efeito do amor. A caridade é uma virtude que nos une a Deus. As cadeias do mundo são cadeias de morte, mas as cadeias do Espírito Santo são cadeias de vida eterna, porque nos prendem a Deus, que é a nossa verdadeira e única vida. Lembremos-nos também que todas as luzes, inspirações, chamados divinos, todos os bons atos que realizamos durante nossa vida, todos os nossos atos de contrição, de confiança na misericórdia divina, de amor, de resignação, todos foram os dons do Espírito Santo. E assim mesmo o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Assim é o Espírito Santo que ora por nós, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito Santo nos ensina o que devemos orar. Em uma palavra, as três pessoas da Santíssima Trindade se esforçaram para mostrar o amor que Deus nos deu para que possamos amá-lo com gratidão. Quando, diz São Bernardo, quando Deus ama, Ele deseja apenas ser amado. É então justo que amemos aquele Deus que foi o primeiro a nos amar e a nos colocar sob tantas obrigações por tantas provas de eterno amor. Amemos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Oh, que tesouro é a caridade! É um tesouro infinito, porque nos torna partícipes da amizade de Deus. Ela é um tesouro infinito para os homens. Os que usaram dela foram feitos participantes da amizade de Deus. Mas, para adquirir este tesouro, há mister desapegar o coração das coisas terrenas. Afaste o coração das criaturas de Santa Teresa, e então encontrará a Deus. Num coração repleto de afeições terrenas, não há lugar para o amor divino. Imploremos, portanto, continuamente ao Senhor em nossas orações, comunhões e visitas ao Santíssimo Sacramento, nos dê seu santo amor. Pois este amor expulsará de nossas almas todas as afeições pelas coisas desta terra. De São Francisco de Sales, quando uma casa está pegando fogo, tudo que está dentro é jogado pelas janelas. Com estas palavras quis o santo dizer que quando uma alma está inflamada com o divino amor, facilmente se separa ela das criaturas. E o padre Paulo Sanieri, o mais jovem, costumava dizer que o amor divino é um ladrão que nos rouba todos os afetos terrenos e nos faz exclamar: o que, ó meu Senhor, senão a ti somente desejo eu? O amor é forte como a morte. Como nenhuma criatura pode resistir à morte quando chega a hora da dissolução, também não há dificuldade que o amor em uma alma que ama a Deus não supere. Quando se trata de agradar ao amado, vence o amor todas as coisas. Vence as dores, vence as perdas, vence as ignomínias. Nihil tam turum quod non amoris invincator. Este amor fez com que os mártires, em meio de tormentos, torturas e grelhas ardentes, se regozijassem e agradecessem a Deus por permitir-lhe sofrer por ele. Fez com que os outros santos
quando não havia tirano para atormentá-los, se tornassem como foram seus próprios algozes, por meio de jejuns, disciplinas e austeridades penitenciais. Diz Santo Agostinho que ao fazer o que se ama, não há trabalho. E se o houver, o mesmo trabalho é amado. In eo quod amatur aut non laboratur, aut ipse labor amatur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Assim seja. Amém.